Ju, não dá para falar todos os dias, né? Professora Amanda, minha colega de trabalho, minha chefe, minha colega, amiga, não é? Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Bom dia, pessoal. Gente, estou de doma porque estou na cozinha, já viram, né? Então, hoje é dia de fazer preparação. Algumas pessoas perguntaram aí se já tinha enviado a planilha, a gente vai enviar após, tá bom? É bom que cada um de vocês tenha aí um papelzinho, caneta, para quando a gente for explicar o preenchimento, vocês irem anotando e depois vocês vão ter a aula gravada, né? E aí vão poder preencher junto com a gente. Tá? Vamos nos apresentando enquanto o pessoal vai entrando? Podemos. Quer começar? Vou. Para quem não me conhece, sou Etiele, sou nutricionista há uns 8 anos e desde então trabalho sempre nessa área de produção, tenho uma experiência maior com restaurantes comerciais e sou especialista em gestão de yuan. E hoje em dia consultora da Agna e nutricionista da Sodexo. Ok. Para quem não me conhece, eu sou Lilian Pina, sou nutricionista, uma especialista também na área de segurança alimentar, formada há um pouquinho mais de tempo que Itiele, há 34 anos, mas trabalho todo esse tempo com a parte de gestão de restaurante. Né? Então, minha vida toda, minha história toda é trabalhando como administradora de restaurante. Né? Hoje, também nutricionista da consultoria Agna e sou professora da Universidade Católica de Salvador. E aí, podemos começar? Quer esperar mais alguma coisa? Acho melhor começar com muito conteúdo e a gente avisou, né, que começaria pontualmente. É melhor começar para dar tempo. Para tudo. Espero que dê tempo em 1 hora, porque tem a coisa. LN gente, de gastronomia. Cadê? Oi, Liu! quanto tempo! Oi, Tô bem, amiga. Agora vai virar um bate-papo. arrasou! Liu, seu microfone está desligado. Meu microfone está desligado? De LN. Ah. Tá falando aí, o microfone está desligado. Liu, vamos começar, depois a gente conversa no final. Vamos lá, então. Deixa eu iniciar a apresentação. A gente vai tentar ser o mais dinâmico possível, tá? Mas tem que ter uma parte teórica no início, né? Vocês conseguem nos ver e nos ouvir bem? Respondam aí no chat. Isso. Ótimo. Beleza. Pode começar, Pro. Tá. Então, hoje o nosso webinário, o nosso bate-papo aqui vai ser sobre ficha técnica de preparação, não é? Que é, aí eu não sei se o calo, se o paradigma das pessoas, mas é um negócio muito fácil de preencher quando a gente fala de formulário, tá? Mas quando a gente fala de entender quem é o alimento, o que é que acontece com ele, é aí que tem as particularidades, tá? E aí a gente vai discutir um pouquinho ao longo da apresentação. Então, qual é o conceito da ficha técnica que está na literatura? É uma receita padronizada que vai determinar todas as quantidades e a qualidade exata do ingrediente que você vai usar na sua preparação. Então, eu vou ter que ter uma lista ali de tudo que vai ser utilizado. É um instrumento de gerenciamento, sem dúvida. Sem ele, a gente não consegue gerenciar uma operação dentro de um restaurante. Então, tudo que você vai fazer, que você vai vender, vai estar escrito praticamente na ficha técnica. Parte de todo o processo vai estar lá. Ele ordena a preparação quando você vai para o modo de preparo,
tá? Tanto do prato quanto da bebida. Então, se eu tiver um bar no meu restaurante, não é? Qual vai ser a ficha técnica da roça de kiwi, de morango, de um drink? Para tudo, viu, gente? Para tudo você vai ter que ter uma ficha técnica. Não precisa da dose de uísque para aquilo que você tem individual, mas tudo que você mudou e preparou, você vai ter que construir a ficha técnica. Pode passar, Breno. Então, é um receituário padrão. Espera só um minutinho. Tá? Vários instrumentos. Cada um microfone aí, né? Eliane, é melhor desligar o microfone, aí ao final você liga. Tá bom. Interferência aqui. Para não dar microfonia. Isso. Beleza. Obrigada. Então, Vai. é um receituário padrão, tá? Mas é um instrumento de controle do restaurante, porque é ali que vai estar escrito a perda ou o rendimento daquele alimento depois que você manipular ele, tá? Vai estar o custo, vai estar o modo de preparo, o processo, o tempo, tá? E quando você for informatizar, porque não é fácil você fazer controle de um restaurante tudo manual, a maioria dos restaurantes ele acaba adquirindo um software, e para fazer essa informatização, você vai precisar ter todas essas informações muito bem redigidas. Então, não existe a gente montar um estabelecimento, montar um restaurante, sem que a gente estabeleça, né, o nosso cardápio, a ficha técnica de todos os produtos, qual é o custo dele para que você estabeleça um preço de venda. Pode mudar, gente. Então, não existe hoje você iniciar um empreendimento e estar na cabeça do chefe. Não tem nada na cabeça do chefe. Eu não posso trabalhar empiricamente, absolutamente com nada, tá? Então, toda vez que eu fizer uma ficha, olha que prato maravilhoso esse que está aí no slide. Imagine eu reproduzir isso várias vezes se eu não tiver um processo muito bem descrito. Com tudo. Tá? Então, eu não posso depender de estar tudo na cabeça do chefe. O chefe nunca vai poder sair de férias, o chefe não vai poder adoecer, não é em nenhum momento ele vai poder fazer mais nada na vida, porque está tudo na cabeça do chefe, é o nosso computador. Então, não existe trabalhar empiricamente com nada. Tá? Vamos lá, então. Falando agora sobre os tipos de ficha técnica. A gente conhece a ficha, né, de um modo geral, como sendo a ferramenta de gestão, mas temos que entender que, a depender de onde ela for aplicada, para quem ela for aplicada, ela pode se diferenciar em dois tipos básicos, que é a ficha técnica operacional e a ficha técnica gerencial. O que seria cada uma delas? A operacional é aquela que é voltada para o colaborador, ou seja, para a minha operação conseguir replicar aquela receita. Nós temos aí hoje estudantes de nutrição, temos nutricionistas, temos empresários, temos profissionais que trabalham na cozinha. Então, esse operacional, qual é o foco dele? É que a minha operação consiga ler uma receita, entender aquela receita e consiga reproduzi-la, certo? Então, esse é basicamente o objetivo da ficha técnica operacional, que ela tem uma descrição mais detalhada, ela é essencial para que o colaborador ele possa reproduzir, né, como o Prolina falou. Imagine essa foto aqui, esse prato, tão lindo. Se eu disser só que eu tenho que ter aí um limão aberto em forma de flor, que eu tenho que ter um filé grelhado no charbroiler, que eu tenho que ter uns legumes cortados a julienne e refogados. Eu disse tudo? Não. Eu preciso dizer como que é a decoração. Se a pessoa não vê qual o formato da flor, vai sair diversos tipos de flores. E o ideal é que o nosso prato ele siga o padrão, né? A ficha técnica ela está aí para isso, para nos facilitar essa padronização e replicação dos pratos. Então, nessa operacional é importante que tenha a apresentação do passo a passo da receita, tem que ser com linguagem bem clara. Talvez você precise alterar a unidade de medida de quilo para grama, para que fique mais fácil para o colaborador entender 300 gramas, 200 gramas, ao invés de 0,2 quilos, né? Que às vezes essa conversão dá um nó na cabeça da gente. Então, isso pode facilitar a vida do colaborador, essa linguagem mais simples. E, além das informações básicas, é importante incluir quais serão os profissionais que estarão envolvidos no preparo dessa receita, quais são os equipamentos que ele vai utilizar para isso. Ele vai descascar com a faca, ele vai descascar com o descascador, vai usar um processador de alimentos. Tudo isso é importante de ser especificado para facilitar a replicação da receita. A ficha técnica, ela tem que ser totalmente automática. A pessoa leu, entendeu, replicou, conseguiu fazer o prato igual.
ela estiver escrita com linguagem rebuscada, ou de modo que o colaborador não entenda, quem for utilizar não entenda, ela é inútil, né? O que mais? E outras recomendações mais específicas para a execução do prato e torná-lo reproduzível. Aqui a gente tem uma foto ó, de uma ficha técnica operacional. Percebam que ela não tem todas as informações, não tem peso bruto, peso líquido, falta de correção, não tem essas informações. Porque o colaborador, ele precisa basicamente do que está aí, do ingrediente, da quantidade, do modo de preparo, e qual o rendimento dessa receita. Isso ele precisa saber também. Então, isso daí é o mais importante da gente ter, né? Rendimento da porção, modo de preparo, os ingredientes percebam que estão em unidade de medida de fácil entendimento, ovo está em unidade, maionese está pesada, mas está aí 50 gramas, ao invés de 0,05 quilos, né? Então, está bem de fácil entendimento. Aqui um outro exemplo, só que nesse exemplo daí, reparem que ele colocou o preço de venda. Talvez não fosse necessário para o colaborador saber qual é o preço de custo ou de venda, né? Mas, se quiser deixar, não tem problema. Mas é desnecessário. O mais importante mesmo é saber quantidade, ingrediente e tudo mais. Existem alguns softwares que permitem que essa ficha técnica operacional também seja parametrizada dentro do software. E isso é bacana, porque normalmente os softwares, eles têm lá só aquela estrutura, né, que permite a base de cálculo para me gerar alguns resultados. Mas se eu tenho dentro da minha ficha técnica, dentro do meu software, a opção de ter a ficha operacional é muito mais simples. Eu vou fazer um arroz versátil, como está escrito. Eu vou lá, imprimo a receita e entrego para o colaborador. Fica muito mais simples. E o segundo tipo é a ficha gerencial. O nome já diz, é para facilitar a gestão. Quem usa ela é o empresário, é o gestor, é você que é o dono do seu negócio, é você, nutricionista, que atua como gestor. Então, é importante de que a gente tenha essa ficha muito bem feita, com os números muito bem amarradinhos, porque é através dessa ferramenta gerencial que eu vou formar minha margem de preço, que eu vou calcular meu CMV, que eu vou controlar os meus custos. É da ficha técnica que a gente parte para os demais controles. Então, ela identifica todos os custos de matéria-prima, ela detalha nos preços e nos custos da produção. Como eu disse, ela é mais utilizada pelo dono e o gestor do estabelecimento, e além das informações normais que a gente já conhece, ainda pode ter imposto, encargo administrativo e trabalhista, preços de diferentes fornecedores para facilitar a cotação, e até mesmo o consumo de água, luz, gás e tudo mais. Pode ter margem de lucro, pode ter o CMV daquele prato. Então, essa ficha é para ter o objetivo de levantamento de dados, de formação de preço, de custos, basicamente, tá? Aqui o exemplo dela. É aquele mesmo prato lá, só que de um modo diferente. Ele está aqui agora mostrando quantidade bruta, quantidade líquida, fator de correção, custo unitário, custo total. Me mostra aqui, ó, o custo que eu tive, a minha margem de segurança, o custo por porção, o preço sugerido, o preço praticado, quanto que eu estou lucrando nesse prato. Se eu deixasse uma ficha, por exemplo, super completa como essa na mão de um colaborador, talvez na hora que ele fosse ler para fazer a receita, ele se perdesse. Então, é importante que tenha essa diferenciação das fichas, que tenha a ficha operacional para o colaborador usar e que tenha a ficha gerencial para que a gente consiga gerenciar esses custos. Aqui outro exemplo. O estrogonofe de frango. Esse aqui é um exemplo de software que, como eu falei para vocês, ele tem essas informações de custo, né? Esse aí é o mais básico, é mais fácil a gente encontrar um software com essas informações do que a gente encontrar com informações a respeito da parte operacional, né? Às vezes não tem campo para digitar tanta informação. Aí ele se atém mais às informações de custo, que é o que ele vai utilizar na formação dos preços e dos produtos em si. Pode continuar. Quais são os objetivos, né, da ficha técnica? Um dos primeiros deles, que já vou dentro do próprio conceito, é padronizar e permitir que esta receita seja sempre reproduzida, independente de quem executa. Então, todas as vezes que eu fizer uma massa, que eu servir uma batata frita, ou aquele prato que a gente mostrou lá no início, com tantos complementos, com aquela flor do limão, é importante, né, que seja muito claro para que qualquer pessoa possa reproduzir.
Então, sempre que eu for no restaurante e pedir o mesmo prato, ele virá sempre do mesmo jeito, com a mesma quantidade, com o mesmo aroma, não é? Com o mesmo colorido. E aí, se isso não acontecer, pode gerar uma insatisfação do cliente, né? Então, o objetivo é padronizar mesmo o seu serviço. Outros objetivos. Imagine trabalhar na confeitaria. Confeitaria, então, que dá tanto trabalho fazer bolo. Se você não tiver muito claro aquilo que você vai fazer, imagine esse bolo no final, como não vai chegar, não é? No cliente. Se não der a consistência correta na pasta americana, né? Na glace. Gente, eu vou manter meu microfone desligado. Para isso, eu vou tirar a apresentação aqui rapidinho. Vou desligar meu microfone. Quando eu voltar a falar, eu ligo ele de volta, tá? Pronto. Então, padronizar e permitir que o preparo seja sempre executado independente de quem execute, ok? Vamos lá. Facilitar a formação do funcionário. Então, se você tem um book, que a gente pode chamar de book, não é? Com suas fichas técnicas, toda vez que você contratar um funcionário novo ou precisar substituí-lo, tá lá, tá escrito. Não precisa dizer, chefe, qual é a hora que o senhor vai me explicar como é que prepara esse prato? Não, tá muito claro ali na ficha. Você pode capacitar ele. Toda vez que ele tiver dúvida, ele volta na ficha. Ele não tem que ficar perguntando, chefe, ao colega, como é que finaliza aquele prato, tá? Reduzir a probabilidade de erros, consequentemente, né, por conta dessa facilidade de você capacitá-lo. Se ele tiver capacitado, dificilmente ele vai errar, não é? Facilitar a execução da tarefa sem a necessidade de ordens frequentes. O chefe não precisa ficar olhando na cozinha se cada colaborador está executando aquela receita de forma correta. Então, eu não preciso ficar o tempo todo monitorando. Então, se todo mundo sabe o que vai fazer e como vai fazer, nós não teremos problemas no restaurante. Revisão de compras. Por quê? Porque lá vão estar todos os per capitas, tá? Per capita é aquela quantidade que a gente usa por pessoa, ok? Então, eu faço meu planejamento de compras. Se eu tenho 200 pratos vendidos naquele dia, a base de filé mignon, ou a preparação é medalhão, eu já tenho per capita. Então, eu vou multiplicar pelo meu número de vendas e vou encontrar aí, não é, uma quantidade para comprar. E aí, todos os temperos. E ele pode estar ligado num software, que o próprio software vai ter essa informação. Senão, vai ter que fazer na mão, tá, garotada? Então, determinar o rendimento de cada preparação, evitando sobra. Então, toda vez que você tem uma receita e ela é reproduzida de forma correta, aquele rendimento final, um exemplo, eu vou colocar 1 quilo de arroz no fogo. Eu sei que todas as vezes que eu usar o mesmo arroz com a mesma quantidade de água, com o mesmo tempero, no mesmo tempo, usando a mesma panela, eu vou ter sempre meu rendimento de 3 quilos, um exemplo. Então, não existe sobra. Só se houver algum erro aí no meio da preparação. Não vai existir uma sobra, nem vai existir uma perda. Previsto de clientes, você já faz aquela quantidade que você vai precisar. Se tiver alguma emergência, né, aí você vai adaptando. Definir o custo da porção, extremamente importante, porque se eu for vender esse medalhão, a porção, ela já grelhada, ela é de 180 gramas, qual foi meu per capita? Eu comprei por quanto? Eu já sei qual é o custo. Auxilia na elaboração do preço de venda, porque o próprio conceito vai trazendo isso. Apresenta o valor nutritivo de cada prato. Eu vi que alguém aí perguntou se era necessário calcular o valor nutricional. Eu acho que ele é importante, depende muito de onde você estiver. Se você estiver numa UAN escolar, não é numa UAN na indústria, sem dúvida o VET vai ter que ser calculado. Porque aí a UAN escolar, se ela for uma escola pública, é regida pelo PENAI, você precisa estar dentro do que rege pelo PENAI. Se você está dentro da indústria, você tem o PAT também definindo um valor energético para ser fornecido para o colaborador. Também é importante. E a Organização Mundial da Saúde tem solicitado isso de todos os restaurantes. Dê o máximo de informação para o seu cliente. McDonald's já faz isso, Subway faz isso. Vocês olham lá, não é? Uma pizzaria, se você quiser, porque teve uma pergunta aí agora. Tudo depende de quem é seu cliente. É lógico que você, por ser uma pizzaria, um restaurante à la carte, você não fica colocando valor energético no cardápio. Mas você pode se comunicar
pelo seu site, pelo seu Instagram, porque tem pessoas, não é que gostam de saber, ó, eu vou em tal pizzaria, a pizza de lá tem X calorias. Não é que, dependendo da estratégia de venda, temos que tomar devidos cuidados. Você pode trabalhar com a composição, se ele é rico em ômega 3, se ele tem carotenoides, e aí você pode trabalhar um pouco, vendendo um pouco esse seu prato, tá? Auxilia no controle do custo, até porque se seu processo for repetido de forma adequada, seu custo sempre estará equilibrado, tá? Então, é muito importante que tudo esteja muito bem alinhado na ficha técnica, porque interferir no custo representa, não é, perda de dinheiro para um restaurante. Então, não pode ter a vontade do chefe, ele quer dar o toque dele. Não tem toque. O toque já tem que estar definido na ficha. Já quando você estiver fazendo com o seu chefe, ok? A redação, ela deve ser muito clara, muito precisa, não precisa ser nada rebuscado, para que essa receita ela possa ser repetida sem nenhuma dúvida pelo colaborador. Sem nenhuma dúvida, tá? Olha o bolo aí de novo, porque confeitaria é uma das coisas que dá muito trabalho, viu, gente? Muito. Então, dentro da confeitaria, a ficha técnica tem que estar muito clara. Bom, então eu vou ter que descer aqui do banquinho, tá, gente? Porque a gente vai falar de algo prático agora, que é o que é que eu preciso para montar uma ficha técnica? Praticamente tudo isso que vocês estão vendo aí, nossas medidas caseiras, balança, pode ser medidores de colher, termômetro, se para a sua preparação for extremamente importante, tá? Eu nem peguei meu termômetro, não coloquei ali, ok? Termômetros, medidores aí, colher, prato, e aí eu vou mostrar um pouquinho do que eu tenho, tá? Para trabalhar. Não sei se vocês estão conseguindo ver daqui. Dá para conseguir ver? Tá todo mundo vendo? Responde para mim aí pelo chat, tá? Responde pelo chat. Todos os meus medidores, minhas balanças, tudo isso aqui é medidor, tá? Você pode ser o modelo que você quiser. Medidor de inox. Aí fique à vontade, viu, gente? Traz para perto, Carol, para mostrar para gente. Hein? Vai trazendo para perto e vem mostrando. Viram os outros? Acho que viram, né? Esses medidores pícaras. Aí. Tenho esse, que aqui está misturado com colher, tá? Os de inox, muitos deles vem escrito aqui, tá? De ml. A maioria deles vem em ml, então eu vou precisar da balança para definir em gramas, tá? Quando eu precisar. Medidor colher. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, ó, porque isso aqui é uma colher de sopa, isso aqui é uma colher de sopa no medidor, colher de sopa no medidor. Então, vocês têm que definir qual é o medidor que vocês vão usar dentro do restaurante. Porque se você disser uma colher de sopa, aí seu cozinheiro corre lá e pega essa. Mas não é com essa que você fez a receita. Então, é muito importante, às vezes, você colocar a foto do medidor que você está usando para facilitar essa reprodução, ok? Aí eu vou para as minhas balanças, tá? Balancinha que todo mundo conhece, uma balança normal. Essa pesa até 1 quilo. E eu comprei essa menorzinha. Essa pesa menos que 1 grama. Por exemplo, eu vou pesar para vocês aqui folha de louro, gente. Folha de louro, orégano. E aí, se você realmente quiser pesar para ter certeza de qual é a quantidade. Outra coisa importante é pesar conservante. Se você estiver produzindo pão, bolo, e quer dar um prazo de validade maior para esses produtos, os conservantes, às vezes você usa 0,025 da grama, é menos que 1 grama. Então, se você não tiver isso, como é que você vai trabalhar? Não é até para ter certeza, para montar seu prazo de validade, quando for fazer rótulo. Vai fazer rotulagem, precisa da ficha técnica, ok? E essa aqui que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, isso é uma balança, tá? Ele tanto pesa, quando ele mede... Essa eu adoro. Quero uma. Você quer Quero uma, uma né? dessa, adoro. Quero. A gente não pode sorteio e brinde, né? E dá de brinde.
Gosto muito dessa, ó. Isso aqui é uma balança também. Ui, é uma balança. Você encaixa as colheres e ela tem um marcador aqui, como se fosse... Ai, meu Deus, cadê meu copinho? Copinho de xarope. Eu guardo tudo, viu, gente? Porque me serve para tudo. Quando eu vou trabalhar, eu vou no detalhe, viu? Eu sou muito detalhista quando eu faço as coisas. Então, ó, você coloca aqui, eu quero uma colher de sopa. Encaixa e ela pesa. Muito dela também, ok? Vou começar a colocar para cá. Tem uma parecida, que é essa branquinha, na internet, viu, garotada? Encontra tudo, chega rapidinho, tá? É muito legal. Então, quando você vai trabalhar em algum lugar, dependendo do que você estiver produzindo, essas ferramentas para a gente é muito importante. Tem muito detalhe. Quem trabalha com doce aí sabe disso. Confeitaria tem muito detalhe, às vezes a gente precisa de todas essas ferramentas, ok? Deixa eu ver se eu deixei de mostrar alguma coisa. E aí os medidores normais, não é? Para líquido, tá? Para medir volume. E aí a gente vai começar a fazer a nossa receitinha, ok? Então eu vou tirar aqui aqueles medidores que eu não vou precisar na preparação. Vou deixar só os que eu usei para vocês verem, ok? Vou guardar isso aqui, vou tirar, porque eu preciso trazer. Deixei isso aqui, porque já tá. Isso aqui também não vou usar. Ok? E aí é importante, como o Itiele estava falando, quando a gente estiver preenchendo a ficha técnica, depois vocês vão fazer um passo a passo, tá? Preenchendo o formulário enquanto eu vou pesando os produtos. Uma coisa importante é você definir o que vai usar quando estiver preparando. Um exemplo, vou descascar uma batata, vou descascar uma cenoura. Você vai usar essa ferramenta ou vai usar a faca? Cenoura você pode raspar, você pode limpar ela cortando, não é? Talvez o seu rendimento seja diferente. Se eu tiver numa one de refeição coletiva, 1000 refeições, provavelmente vai ter um descascador industrial, uma máquina grande instalada, e aí ele faz um outro processo, que é um processo de lixar a casca desses alimentos. Talvez o seu fator de correção também seja diferente. Então, esse aí que a gente chama de índice de parte comestível ou fator de correção, ele não é padrão, viu, gente? Cada restaurante tem que construir a sua tabela. Você tem manipuladores diferentes, você tem utensílios diferentes. É extremamente importante que cada um execute o seu, ok? Eu vou deixar aqui o que eu usei para fazer a receitinha. E aí eu vou pedir que vocês vão anotando os números para que depois, quando o Itiele mostrar o formulário, vocês irem preenchendo no caderno e depois vocês vão receber o formulário. O formulário, inclusive, tem fórmula, não é? Para que vocês só coloquem os números, ele vai calculando, que é aquilo que você quiser, tá? E aí a gente vai depois executar junto. Então, eu vou só mostrar para vocês. A gente vai fazer um arroz primavera, ok? É um arroz coloridinho. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei o arroz, é arroz integral, porque aqui em casa eu só uso arroz integral, tá? Então, sabe que o rendimento será diferente. Se fosse arroz branco, arroz parbolizado, provavelmente vocês teriam um rendimento diferente. Aqui demora um pouquinho mais para cozinhar. Então, eu já tenho um pronto. Estou igual a Ana Maria Braga, gente. Tá? Então, peguei dois medidores desse, ó. Esse medidor, ele tem escrito aqui que ele tem 125 ml de líquido. Mas eu tive que pesar. Cada um desse me deu 91 gramas. Tá? Então, eu tenho 182 gramas de arroz, ok? Peguei essa quantidade de arroz e coloquei no fogo para cozinhar. Qual foi o recheio do meu arroz? Tá? Eu fiz do meu jeito, ok, gente? Eu peguei 54 gramas. Essa cebola tem 54 gramas com casca, ok? Se eu pesar aqui, eu não sei se vocês vão ver. Então, eu vim aqui,
Desculpe, 57 gramas e meia é peso bruto. É a minha quantidade inicial. Anota aí, ok? Anota. E aí, o que é que eu tive que fazer? Descascar. Tirei a casca, tá? Deixei aqui a perda para vocês verem. Porque isso aqui vira resíduo, por favor. Vamos pensar na sustentabilidade. O que é que vamos fazer com toda essa sobra? Né? Para restaurante, a gente usa muito para fazer fundo, tá? Para caldos, para molhos, certo? Descasquei, ficou peso líquido. O meu peso líquido aqui foi 53 gramas e meia. Então, eu tive um peso bruto. Estão anotando, não é? Está anotando, Itiele, por favor, para acompanhar. 57 gramas e meia foi o peso bruto. E 53 gramas e meia é o peso líquido. Vai anotando para depois fazer os nossos cálculos, ok? A cebola, fechadinho, ok? Coloquei um dente de alho. Coloquei um dente de alho, tá? Esse dente de alho aqui, ó, ele pesa em média, eu pesei uns 3, de 4 gramas e meia a 5 gramas. Vocês sabem que dependendo da cabeça, isso pode variar, ok? Então, vai dar uma média aí, tá? E depois que eu descasquei, no meu arroz, eu gosto de espremer o alho. Eu não pico, no meu, entendeu? Eu espremo. Quando a gente espreme, fica uma casquinha ainda aqui. Essa casquinha eu joguei fora, tá? Joguei fora, não. Eu tinha guardado aqui para mostrar a vocês. Deu 1 graminha. Aí eu tive que pesar nessa pequenininha, tá? Então, eu saí de 4 gramas e meia para 3 gramas. Certo? Eu ainda tive que tirar essa casquinha toda aqui para 3 gramas e meia, desculpe. Porque eu só perdi 1 grama, ok? Então, eu peguei o alho, espremi, coloquei. Porque eu uso, minha medida dá certinho. Para 1 de arroz, eu uso 2 de água. E 4 de água dessa, porque eu usei 2, deu 400 ml, tá? Não posso ficar com ele aqui, porque a gente não faz leitura de líquido com medidor na mão. Medidor parado na bancada, né? Então, deu 400 ml de água aqui, ok? Então, a gente tem 182 gramas de arroz e temos 400 ml de água, tá? Como é que você faz? Eu normalmente gosto, eu coloco, desculpa, folha de louro. Ô, amiga, tive que pesar umas 5. Depende do tamanho. Essas 3 folhinhas de louro deu 0,0004. 1 grama. Ok? Uma folha grande está dando, em média, 1/5 de 1 grama. Tá? Então, deu 0,0004. Então, eu estou lá, tá? Mas isso custa dinheiro, tá? Porque folha de louro é barato ali, R$1 e pouco, R$2 o pacotinho. De quantas gramas? O quilo custa quanto? Que a gente vai fazer essa conta daqui a pouco, tá? Para não saber fazer o cálculo errado. Então, o que eu faço? Eu pego minha água, coloco para ferver, peguei a cebola, piquei toda, amassei o alho e a folha de louro e coloquei na água. Eu gosto de aromatizar primeiro a água. Quando a água está fervendo, eu coloco o meu arroz. Porque aí eu já estou sentindo o aroma da cebola, da folha de louro, que começa a exalar quando a água está fervendo, e coloco o meu arroz, certo? Coloquei o arroz quando a água levantou fervura. E aí coloquei para cozinhar. Levei 20 minutos, viu, gente? 20 minutos certinho, tá? Vou mostrar para vocês qual é a panela que eu uso para cozinhar. Ana Maria Braga vai perder o emprego, viu? Eu uso essa panelinha de inox. Rapidão, viu? Gosto mais. Então, uso a minha panelinha de inox. Rapidinho ele está cozido, 20 minutos. E aí fui fazer o outro recheio, certo? Então, tá lá. O arroz está no fogo. Já já ele aparece, né? Igual de Ana Maria Braga, né? Ela bota lá, tira um outro que já está pronto, ó. Tô rapidona. Então, o arroz está no fogo.
E aí fui fazer o outro recheio. Usei meia cenoura, medida caseira. Escreve lá no lugar da medida caseira. Meia cenoura, ok? Essa meia cenoura, eu vou só pesar rapidinho aqui, mas eu já tinha anotado, já estava tudo pesado. Deu 81 gramas. 81 gramas. Aí eu saí fazendo vários 81 gramas para dar tudo muito certinho, ok? Então, fui lá, descasquei, eu raspei. Né? Escurecimento enzimático, que tem 1 hora que eu descasquei, certo? Mesmo colocando na geladeira. E usei essa faquinha. Tá? Raspei. Quando eu raspei, é diferente de eu sair fazendo isso, ok? Eu fiquei com 75 gramas. Talvez se eu tivesse utilizado esse descascador aqui, eu tivesse perdido mais, ok? Porque isso arranca mais, tá? Pronto. Cortei cubinho. Como é que chama isso, Bruno Aze, não é? Eliane, estou falando certo? Corte, povo da gastronomia. Obrigado, tá? Cortei cubinho, separei, tá? A gente tem que aprender tudo, viu, gente? Peguei a salsa, ó. Peguei essa quantidade de salsa aqui, com talo, com tudo, viu, garotada? Toda que eu compro não vem com raiz. Então, eu uso tudo. Eu não tiro nada. Se ela não tiver nada amarelado, eu aproveito 100%. Então, peguei essa salsa aqui, só vou repetir. Ela tem 7 gramas, e aí eu acabei fazendo 7 gramas para todos. 7 gramas. E piquei ela todinha, tá? Piquei todinha. Pronto. E peguei 60 gramas de milho em conserva. Isso aqui deu 4 colheres de sopa. E aí usei aquela minha colher de sopa mesmo, de casa, tá? Deu 4 colheres de sopa, deu 60 gramas. Líquido escorrido, para não ficar muito peso, certo? Pronto. Aí o que é que eu fiz? Refoguei. Refoga com o quê, gente? Com óleo, com azeite ou com água? Eu refogo com água, ok? Botei uma gotinha de água, pois é. Toda a nutrição. Isso. Muito bem, Gil. Botei um pouquinho de água mesmo, refoguei. Aí eu me assanhei no final, entendeu? Botei 2,5 ml de azeite, mas no final eu não cozinhei o azeite. Uma coisa é eu trabalhar na gastronomia, outra coisa é eu trabalhar na nutrição. E aí eu tenho que aprender várias coisas, né? Eu tenho que aprender as duas coisas. Então, cozinhei, refoguei o recheinho, tá? Já tá ali pronto. Levei pro fogo. E agora a gente vai ver ele pronto. Botei 2,5 ml de azeite. Estão lembrados, não é? No finalzinho do refogado dos legumes. Bom, olha como eu sou rápida. Arroz já tá pronto. Temperinho refogado já pronto. Estou dizendo, Ana Maria Braga já perdeu o emprego, já era. Tia Maria, viu? Uma hora, José. Olha. Então, depois de cozido a 20 minutos certinho, eu deixei o arroz descansando na panela. Não tirei na mesma hora, ok? Deixei 15 minutos. Eu marquei 15 minutos, só que eu demorei um pouquinho para tirar, então ele quase ficou 20, ok? De cozido o arroz. Deu só arroz. Então, na hora que eu for calcular agora o índice de cocção, é só para o arroz. Então, 182 gramas foi para 392 gramas. Eu tenho 392 gramas de arroz cozido aqui. Tá? E aquela mistura que a gente teve, o peso líquido foi para o fogo. Porque eu tenho o peso bruto da cenoura, mas foi o peso líquido. A salsa e o milho a gente não perde nada, e a salsa também não perde nada. Mas se eu fizer aquele somatório do líquido, depois vocês somem, aqui no final eu fiquei com 142 gramas e meia.
ele pode ter ganhado uma besteirinha de peso, porque como teve líquido, né, eu coloquei um pouquinho de água, apesar de que eu deixei ele secar todo na panela. Todo. E ainda tem um pouquinho aí do azeite, pode ser que dê uma variação pequena. Então, qual foi o rendimento total do meu arroz? Eu nem preciso misturar aqui, basta vocês somar, não é? É só somar. Eu vou somar 392 gramas, com 142,5, eu tenho 534,5 gramas de arroz primavera, colorido, delicioso, tá? Acho que esqueci de falar uma coisa. Coloquei 3 gramas de sal. Esse medidor, tá? Que tem 0,66 ml, taradinho mesmo. Eu usei só 3 gramas de sal. Quem é meu aluno aí sabe que eu brigo para não ficar colocando sal demais na comida. Não é? Ó, eu já estou botando milho, que vai levar uma quantidade de sódio aí, não é? E vamos dar sabor com alguma outra espécie. Ah, tá rindo aí, né, Vitória? Tô te vendo. A minha briga no laboratório. Então, só botei 3 graminhas, tá? Então, o que é que eu posso fazer agora? Ah, já tenho minha receita pronta. Você quer um rendimento? O fator de cocção a gente vai calcular ainda, tá? Quando for preencher a ficha. Estou dando só as preparações. Foi 392 gramas. De arroz. Isso. E o recheio foi 142,5. Beleza? Tá. Então, o que é que eu posso fazer agora? Vamos fazer uma porção? Eu vou só misturar aqui rapidinho, tá? Peraí. Para a gente fazer a porção. Eu vou mostrando aqui os termômetros que você não trouxe. É porque tá lá do outro lado. Isso. Esse aqui é um termômetro de espeto. Aqui, tá vendo? Esse aqui, ele é bom porque ele vê bem o centro geométrico do alimento. Então, ele é geralmente mais preciso do que o mira laser, porque o mira laser, ele só vê a superfície. Então, quando a gente for utilizar o mira laser, é importante que a gente abra, encontre o centro geométrico, quando puder, né, do alimento, e use esse daqui. Porque, às vezes, por exemplo, chegou uma carne congelada, eu vou colocar o espeto, perfurar a embalagem? Não. Eu posso encostar uma embalagem na outra e colocar ele no meio, fazer um sanduichinho, ou então eu uso esse aqui mesmo e vejo a temperatura da superfície. Então, esse é mais preciso. Agora, esse aqui é mais dinâmico também. Se eu estou, por exemplo, no buffet e preciso aferir a temperatura de todas aquelas preparações ali da distribuição. Se eu for usar esse daqui, eu vou ter que higienizar de um para o outro. Esse daqui não, eu posso ir, ó, direto e eu consigo fazer com a maior facilidade. Então, para locais em que tem um grande número de produtos para a gente aferir a temperatura, é melhor o mira laser. Mas esse aqui é bem mais preciso. Então, para algum controle, um prato, por exemplo, que tem que sair a determinada temperatura, é importante que a gente use o de espeto para ter uma precisão maior. Terminou aí, Ana Maria? Já passou os comerciais aqui? Estou terminando, gata. É porque eu estou tentando informar o arroz. Como ele está soltinho, não é? Ele não ficou úmido, então eu não sei se eu vou conseguir que ele fique em pezinho aqui por muito tempo, ok? Coloquei o prato e o aro, tarei, para a gente ver só a gramagem da porção, ok? Ele vai agora o peso da porção. Acho que alguém perguntou. Eu fiz um leão que ficou mais úmido, tá? Sabe quanto tem essa porção aqui? 188 gramas. Vai depender muito de onde você estiver. Tá? Eu queria e nas guarnições que forem acompanhar, né? Se for com mais guarnições, a gente coloca uma porção menor. Se for só o arroz, por exemplo, aumentamos. No prato, olha, é uma boa quantidade, porque isso aqui vai virar um acompanhamento para uma proteína. Se você ainda tiver uma salada de entrada, tem mais uma sobremesa, um líquido, depende muito do restaurante que você estiver. Porque se você estiver num restaurante à la carte, às vezes é só proteína e um acompanhamento, aí talvez você precise aumentar a porção do arroz, mas quando a gente trabalha com refeição coletiva, que ele ainda vai comer feijão, arroz, uma salada, às vezes uma guarnição, purê, por exemplo, bife à milanesa com esse arroz, mais um líquido, a gente consegue alcançar o VET aí muito tranquilamente, tá? Então, se a gente usar, ó, usei esse aro, tá? Ele não é o maior. Tem esse menorzinho.
Aí vai depender muito de onde você estiver. Esse eu acho que é muito grande. Esse aqui dá quase 250 gramas de arroz. É uma porção muito grande, porque ele é alto, tá? Então, ele fica alto, fica parecendo que é pouco, porque ele fica estreitinho, mas ele é muito alto. Então, ele dá uma porção grande. Por exemplo, 188 gramas de arroz, para mim, é uma gramagem razoável, né? De acompanhamento para um adulto. Sim. Sim. Dependendo de quem é a criança, tem criança que consegue comer mais que isso. Vai depender muito de quem é o seu cliente, né? O que é que você está fazendo, como é que você está vendendo, não é? Para que você possa estabelecer a porção final. Foi 188 gramas a porção final que deu ali, ok? Então, a gente agora já definiu a porção. Então, deu para acompanhar, não é? Então, eu preciso das ferramentas para que eu tenha certeza, vai para ter minha foto aí, não é geografia. Eu vou mandar uma para vocês com a minha foto, ok? Isso. Não para dela, imagina, estou vendendo aí a imagem de Ana Maria Braga. Não que eu não gosto dela, ok, gente? Mulher fantástica. Adoro e assisto algumas vezes. Quando posso, quando estou de férias. Então, vamos lá. Se vocês já anotaram tudo, Itiele agora vai continuar a explicar o formulário para vocês, e aí a gente vai preencher para fazer todas as nossas contas, beleza? Então, vamos lá. Olha, esse é o formulário que a gente vai utilizar para fazer a nossa ficha técnica. Você pode ter o formulário que você quiser, do seu jeitinho, do jeito que você gosta. O importante é que esse formulário ele seja claro e que ele seja automático, para facilitar o nosso trabalho, né? Ao invés de começar pelo formulário, eu vou passar rapidamente para vocês os conceitos de cada um desses nomes que a gente está vendo aqui, ó. Peso bruto, peso líquido, o IPC, que é o índice de parte comestível. Eu vou passar um por um, porque tem gente que não é da área participando, então é importante que a gente se familiarize com todos os termos, para na hora da gente montar a nossa fichinha, ficar muito mais fácil, tá bom? Então, bora lá. Primeiro, que é muito importante, e pode até parecer besteira eu estar falando para vocês sobre essas operações matemáticas, mas é onde todo mundo se pega na hora de fazer a ficha técnica, porque vocês viram que não tem mistério nenhum fazer a receita, levantar aqui os dados e logo, logo a gente calcular na planilha. Mas tem duas coisas que vocês nunca devem se esquecer, que é a regra de 3 simples e a conversão simples entre as unidades, entre quilo e grama, entre litro e ml. Para a Lilian, por exemplo, na hora que estava fazendo a receita, ela utilizou sempre em gramas. Ela falou, olha, usei 300 gramas, usei 200 gramas. E em quilo, isso é quanto? Se eu colocar lá 300 na minha unidade de medida e no meu preço, se eu colocar lá o preço de quilo, quando eu for multiplicar, vai dar uma maior confusão. Então, é importante que você use, na sua ficha técnica, as unidades de padrão básicas, principais, quilo e litro. Isso é fundamental. Por exemplo, se eu for usar a lata de milho e colocar lá a unidade como uma unidade, uma lata, e essa foi a minha unidade padrão. Aí, você vai reproduzir na sua casa e, de repente, você compra uma lata menor que tenha 100 gramas ao invés de 200, que é a unidade padrão. Você usou uma lata, eu usei uma lata. Mas vai estar certa a receita? Vai dar a mesma coisa, o mesmo rendimento? Não vai. Por quê? Porque isso variou. Então, para a gente evitar que haja essa variação, que haja esse erro, que dê margem para erro, a gente tem que colocar o quê? Unidades padrão, quilo e litro, tá? Então, é importante essa conversão daí. Quem tem dificuldade, procura uma revisãozinha. Quem é aluno de Lilian sabe, né, que ela fala direto, amiga, matemática, amiga, vamos lá estudar, porque isso não é nada mais simples do que 2 operações matemáticas, que é a regra de 3 e a conversão, mas que faz uma diferença enorme no resultado da ficha, tá? Então, vamos lá. O primeiro passo para a gente elaborar nossa ficha técnica é identificar o prato, colocar o nome do prato. Qual é o nome do prato da receita que nós fizemos hoje? Arroz colorido, arroz primavera. Então, coloca aí o nome do seu prato. Por que eu preciso identificá-lo? Para que na hora que eu for buscar a receita, não esteja lá escrito só arroz. E eu queira saber que eu quero fazer hoje arroz primavera, então eu tenho que procurar pelo nome correto. Se eu colocar um nome genérico, eu não vou encontrar a preparação e vai atrapalhar tudo. Definir qual é a categoria. O arroz aqui é categoria? É prato principal, sobremesa, guarnição? Ele é uma guarnição, ele é um acompanhamento. Ele pode também ser um prato principal.
se ele for, por exemplo, um risoto, né? O risoto, ele é arroz, então é um prato completo, é um prato feito inteiro, então ele pode ser também um prato principal. Relacionar ingredientes, seja bem específico. Se você, por exemplo, está fazendo um bolo, e aí na sua receita você coloca lá açúcar, a pessoa pode usar açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar branco, açúcar refinado. Qual é o açúcar que você vai querer? O sal, é sal grosso? É sal refinado? Sal do Himalaia? Depende. Então, você precisa relacionar bem a sua lista de ingredientes. É como se você estivesse mandando a lista de supermercado para o seu marido fazer as compras. Para que ele não compre nada de errado, você relaciona direitinho, escreve direitinho, com todas as especificações, para que não haja erro. E se você tem alguma preferência por marca, é importante também especificar se a marca faz diferença no resultado do produto. É importante especificar na lista de ingredientes. Relacione as unidades de medida padrão, como eu falei, quilo ou litro. É fundamental isso daí para que a ficha dê certo. Se você colocar em unidades distintas, isso daí não vai trazer o resultado correto. Lembrando que, isso falando da ficha gerencial, na minha ficha operacional eu posso mudar a unidade? Posso, porque eu sei que a minha lata tem 200 gramas, então eu posso usar a lata para o meu colaborador ao invés do peso. Ele vai muito bem poder utilizar aquela lata de referência. Mas isso quando for a ficha operacional. A gerencial não pode. Peso bruto, registro peso bruto. Peso bruto, como a Praline explicou, é aquele peso inicial, em que nós não tiramos ainda as partes não comestíveis ou as partes que nós não utilizaremos. É o peso inicial do prato. Nós tivemos peso bruto de que produtos aí? Tivemos peso bruto da cebola, tivemos peso bruto do alho, que mais? Da cenoura, né? Então, esse é o peso inicial, é o peso que eu compro, a quantidade que eu utilizei para fazer aquela receita. Temos aí na foto um filé mignon inteiro, né? Uma peça, uma lâmina de filé mignon, e ele ainda vai ser limpo, vai tirar aquela parte do cordão, vai tirar aquelas pelinhas, para eu utilizar depois a quantidade que sobra, que é o peso que? Líquido, tá? Esse aqui é um outro exemplo em que a gente tem um frango inteiro, o frango de filé, aqui no cantinho direito. O que que vale mais a pena? Eu comprar um frango inteiro ou eu comprar um frango de filé? O custo do quilo do frango inteiro é muito mais barato. E o filé é mais caro. Agora, na hora que eu for limpar, quanto tempo meu colaborador vai perder? Eu vou poder utilizar as outras partes ou eu não vou utilizar? Eu vou precisar doar, ou fazer alimentação de funcionário, ou alguma outra coisa. Vai depender muito da sua operação para você definir se você usa um frango inteiro, por exemplo, ou filé. E aí faça seus cálculos. Eu perco mais aonde? O preço do meu filé de frango, eu transformando ele em filé, fica quanto? E eu utilizando o filé já comprado, é quanto? E aí você equilibra e vê o que, é que vale mais a pena. Isso para tudo. Como o Lilian falou, não existe referências fixas na legislação para fator de correção, para índice de parte comestível. Então, é importante que você, na sua unidade, com o colaborador que você treinou, com os utensílios que você tem, defina bem qual é o fator de correção, qual é o índice de parte comestível que você quer atingir, né, que você tem como referência para guiar e para ensinar o seu colaborador. Então, peso líquido é o que sobra depois que eu fiz o pré-preparo. Então, é o rendimento do meu alimento cru. Não confundam, por exemplo, no arroz, nós tivemos um peso bruto de quanto? Deixa eu olhar aqui. De 182 gramas. Depois que ele foi para a cocção, eu tenho agora 392 gramas. Isso é meu peso líquido? Não. Isso daí é o meu peso pós-cocção. É diferente de peso líquido, porque peso líquido ele é apenas para alimento cru. Aí temos um outro índice, que é o IPC. Vocês normalmente conhecem como fator de correção, o IFC. O IPC é o índice de parte comestível. E o fator de correção, eles são a mesma coisa. Eles indicam quais são as perdas que nós temos durante o pré-preparo. No meu filé mignon, eu perdi o quê? Perdi o cordão, perdi aquela pelinha. No frango, eu posso perder a pele. Eu posso perder os ossos. Então, é tudo aquilo que não vai ser utilizado. Qual é a fórmula do IPC ou do fator de correção? É o peso bruto dividido pelo peso líquido. Se, por exemplo, eu coloco a minha unidade de 300 gramas ao invés de 0,3 quilos em um e coloco uma outra unidade no outro, coloco em quilos, na hora que eu fizer o cálculo vai dar errado. Eu preciso usar as mesmas referências, a mesma unidade de medida.
Eu estou sendo repetitiva com relação a isso, é porque a gente vê sempre que a maioria do erro está aí, tá? Nessa conversão realmente das unidades. São coisas simples, mas que às vezes a gente se pega. Então, vamos lá? Identifique a medida caseira para facilitar a execução. Nós já vimos aí os exemplos, como é que a gente utiliza, e o colaborador ele precisa da medida caseira para que o cálculo dê certinho. Registre o peso pós-cocção, que é o PPC, e calcule o índice de conversão. O que é o índice de conversão? É o meu fator de cocção, é o ganho ou a minha perda que eu tenho depois de coccionar o alimento. Então, aqui, quando eu tenho o meu rendimento do arroz, que foi 392 gramas, eu tenho aí o meu peso pós-cocção, meu PPC, certo? Como é que eu calculo o índice de conversão? Eu pego o meu peso pós-cocção e divido pelo meu peso do arroz cru. Vamos calcular quanto é que daria esse? Só para ter como exemplo para vocês. Vou pegar aqui a calculadora. O peso pós-cocção deu quanto? 392 gramas. Aí eu divido por 0,182, que foi o meu peso inicial, o meu peso bruto. Deu 2,15. Esse é o meu índice de cocção, ou índice de conversão, ou fator de cocção do arroz. A gente vai calcular ele direitinho daqui a pouco na planilha, e vocês vão ver que com as fórmulas fica muito mais fácil de entender, certo? Quando a gente fala de cocção, temos que entender também índice de absorção, reidratação, porque para os grãos é muito importante tudo isso. O cálculo é basicamente o mesmo, é pegar o peso final e dividir pelo peso inicial, né? Pelo peso líquido, no caso. Tem só uma observação a ser feita. No caso do arroz, nós dividimos pelo peso bruto, que foi o peso inicial. Mas a fórmula do índice de conversão, vocês veem aí que tem o PL, que é o peso líquido. Se eu estivesse calculando de um frango, por exemplo, eu deveria dividir não pelo peso inicial do meu frango, mas depois que eu limpei. Ou seja, eu pego o peso líquido como referência e não o bruto. Estou passando rápido por conta do tempo, né? Temos pouquinho tempo aí até o final. Então, eu estou passando mais rápido essa parte para a gente mostrar lá na planilha. Identifique a medida, já falamos disso, né? Então, aqui temos uma foto de um arroz cru cozido, como vimos aí no exemplo. Registre o rendimento final em quilo ou litro. Unidades de medida sempre, gente, padrão. Defina qual é a porção que você vai querer, o peso do alimento pronto que o cliente irá consumir. A porção, ela pode ser individual, ela pode também ser uma porção de 1 quilo, se for um restaurante aqui, você vai utilizar como referência o preço do quilo, né, ao invés do preço da porção, e calcula o número de porções que rendeu. Como é que eu calculo? Pego o meu rendimento final, divido pelo peso da minha porção, e eu vou ter o número de porções que a minha preparação rendeu. Anote o preço unitário. Preço unitário tem relação direta com a unidade de medida. Falando do milho, uma lata de milho custa quanto? R$ 2. Agora, eu vou colocar o meu preço unitário, a lata do milho, o preço da lata? Não, eu vou colocar o preço de quê? Do quilo do milho. Aí, como é que eu calculo? Aí, você calcula lá o quilo do milho, né? Facinho, regra de 3, e coloca o preço do quilo, porque a unidade de medida que eu utilizei foi quilo ao invés de lata. O que mais? Calculo o custo total. Como é que eu calculo o custo total? Eu multiplico a minha quantidade bruta, que é o que eu comprei, não é o líquido, é o bruto, e multiplico pelo meu preço unitário, que é o preço da unidade de medida. Aí eu defino qual é o custo total, né, da minha preparação. Depois eu calculo o custo do quilo, principalmente para restaurante a peso, e depois eu calculo a minha porção, que eu pego o meu custo total e divido pelo número de porções que rendeu a minha preparação. Podemos colocar na ficha técnica demais informações, como já vimos. Informação de valor nutricional, valor energético, modo de preparo, identificar os utensílios. O tempo de preparo é muito importante também para você dimensionar até na sua mente, quando for solicitar uma tarefa do colaborador, quanto tempo leva para executar aquele prato. É muito importante. Além disso, podemos ver informações sensoriais. Se você quiser colocar na ficha também, qual é a cor que aquele prato tem que ter, qual o aroma que aquele prato tem que ter, qual é o sabor que eu espero, qual a temperatura que ele tem que ser servido para o cliente, qual a textura que ele tem que ter. E não pode esquecer, ao final, de fotografar o prato. Fotografei, coloquei lá para o colaborador, para o cliente, até para a gente saber qual é a apresentação daquele prato na hora de fazer uma auditoria, né? Então, passamos por essa teoria rapidamente, para chegarmos na nossa planilha novamente.
Vou voltar vocês lá para o Excel. Aqui, ó, já demos 11 horas. Acho que a gente vai gastar aqui mais ou menos uns 15 minutinhos, tá? Se vocês puderem, fiquem aí, porque essa parte é muito interessante, que a gente vai realmente construir juntos essa planilha, e eu vou apresentando para vocês parte por parte. Então, vamos lá. Aqui colocamos o nome da preparação, classificamos se é uma guarnição, se é um prato principal, qual o rendimento que tivemos em quilo, o peso da porção, o número de porções, o VET, que é o valor energético total que eu encontrei, da porção e o total. Temos aqui o número de ingredientes, a lista de ingredientes, unidade de medida padrão, quilo ou litro, peso bruto, que é o peso inicial, temos medida caseira, que é a medida de referência de quanto que eu vou utilizar, peso líquido, que é o que eu tenho após o processo de pré-preparo. Temos o IPC, que é o índice de parte comestível ou fator de correção. Percebam que está aqui, ó, a formulazinha na caixinha de texto. IPC é igual a PB dividido por PL. Vocês vão receber este arquivo. Aí, nesse arquivo, eu coloquei, ó, no primeiro esse modelo de ficha, sem fórmula nenhuma, percebam. Depois eu coloquei o modelo de ficha técnica operacional. O que o meu colaborador precisa saber? O nome, classificação, como já vimos, né? Ingredientes, unidade, peso bruto, peso líquido. Por que o líquido? Para ele se referenciar e saber quanto que ele tem que encontrar naquela cenoura quando ele descascar. Certo? E temos essa ficha aqui com as fórmulas, que é o que a gente vai utilizar agora para preencher. Tá? Sim, deixa eu voltar a explicar os pontos, né? Eu estava aqui explicando o IPC. Temos aqui, gente, o degelo e algumas proteínas. Quando a gente vai descongelar, vocês que são da área sabem que nós perdemos bastante. Eu compro um peixe, por exemplo, e chego a perder, às vezes, 1% só de água. Então, eu pago por aquela água. Tem que entender se o fornecedor, quando ele está entregando, ele já ou se ele tem o preço cravado, e quando você vai fazer a sua ficha técnica, você perde 20% só de água. Você pagou por aquela água. Então, é importante calcularmos o degelo também, termos uma referência desse percentual de rendimento. O PPC, que é o peso pós-cocção, que no caso a gente vai utilizar para preencher a informação do arroz depois de cozido. Temos o índice de conversão ou fator de cocção, na mesma coisa, que eu divido o meu peso pós-cocção pelo meu peso líquido. O per capita, o que é isso? É quanto desse ingrediente utilizou-se para cada pessoa, para fazer uma porção. Isso é bom para eu saber qual é o per capita de algum produto. Na hora de eu fazer um cálculo para uma quantidade maior, por exemplo, eu posso utilizar essa informação do per capita. Preço unitário, sempre referindo-se à unidade de medida padrão, e o custo, que vai ser o preço unitário, vezes aqui o meu peso bruto. E aqui as informações de valor nutricional, que temos carboidrato, proteína e lipídio. Aqui mais para a área de nutrição, pegamos as referências das tabelas de composição química dos alimentos, e aí preenchemos aqui. Lá na tabela ele referencia 100 gramas, vocês fazem o cálculo, na hora de calcular o VET, cada grama de carboidrato gera 4 calorias, cada grama de proteína gera 4, e o lipídio, 1 grama gera 9 calorias. Vamos preencher? Temos aqui a do arroz, a gente colocou aqui ontem, deu meio que uma preenchida para adiantar o lado, mas eu vou apagar aqui as informações de peso bruto, para a gente colocar com os de hoje. Cadê? Paguei. Paguei peso líquido, porque vamos preencher tudo hoje. Nome do arroz. Arroz primavera. É uma guarnição. O rendimento nós vamos colocar o de hoje também, e a porção a de hoje também. Então, bora lá. Indo do comecinho. Próxima, quer ir falando das informações? Ana Maria, liga o microfone. Eu me lembro, tá? Então, o arroz foram 182 gramas. 182 gramas, nós vamos colocar na nossa unidade de medida padrão, que é quilo, então vai ficar 0,182. Vai. A cebola foi 57 gramas e meia. 57 gramas, 0,057. E 5. Esse 5. Vai. O alho foi 4 gramas e meia. Se eu disser algum número errado, alguém aí me ajuda, hein? 4 gramas e meia. A cenoura
Foi 81 gramas. Cenoura. 81? Isso. É 0,4 da grama. Tá? Como é 1 quilo. 0,4 gramas. 60 gramas. A salsa foi 7 gramas. O sal, 3 gramas. E a água foi 400 ml. Pronto. Peso líquido. Peso líquido O arroz não de quem teve, ele teve peso pós-cocção, que foi Isso. 300. A cenoura. Vou botar logo o arroz. Tá, 341. Vá, cenoura. A Cebola. cenoura, o peso líquido foi 76 gramas. Não foi esse, garotada? Foi, né? Cenoura, 72. 76. 16. Cebola. 75 foi? 75, Iti. Corrige aí. A cebola foi 54. O alho. O alho foi 3,5 gramas, porque só perdeu uma. Pronto. De louro não tem. O restante é tudo um. Se você repetir o número, o peso líquido e o bruto aí, ele acaba sendo o mesmo. Aí a gente vem e repete. Mas eu quero repetir, eu posso colocar igual e colocar a célula daqui, para não precisar digitar de novo. Eu coloco igual no Excel, ele sempre chama a fórmula. Sim. Se eu puxar para baixo, ele replica as informações. Pronto. Então, como a gente já colocou as informações de peso bruto, colocamos a informação de peso líquido, ele já calculou o nosso IPC, ou o nosso fator de correção. Nós só temos fator de correção quando há alguma perda aqui nesse peso líquido. Então, nós só temos o IPC da cebola, do alho e da cenoura. Para a referência que eu encontrei aqui, quem foi que perdeu mais? O alho, e que teve o IPC maior, em que a gente perdeu 1,28, tivemos um fator de correção de 1,28. Qual é a unidade de medida do fator de correção? Ele não tem, é um número, uma razão. Então, é 1,28, pronto, ponto, só isso. Quando o peso bruto é igual ao meu peso líquido, o meu fator de correção, ou o meu IPC, é sempre igual a 1. Então, tá vendo? Quem não teve tá igual a 1, certinho? E qual é a fórmula que estava aqui? Nós temos o peso bruto, que é 182, dividido pelo meu peso líquido, que me deu esse resultado daqui. Não temos degelo, porque nosso prato não teve. Agora, é muito importante, muitas vezes, de que ao invés de a gente colocar o fator de correção ou o IPC, nós coloquemos o percentual de rendimento, porque fica muito mais fácil de enxergar quanto que eu perdi ou quanto que eu tive de rentabilidade daquele alimento. Se eu enxergo, por exemplo, que eu tive um fator de correção na cebola de 1,06, tá, e na cabeça do empresário, tá, tipo, não faço ideia do que é isso. Coloca em percentual, ele consegue ver que a cebola, ele aproveita 93% dela, que o alho, ele aproveita 77% dele, e de que os outros ingredientes, ele aproveitou 100%. Então, em percentual, fica mais fácil de entender. Como é que eu calculo o percentual de rendimento? Coloquei a formulazinha aí, tá vendo? Clicou aqui, já viu a fórmula. Percentual de rendimento é igual ao peso líquido vezes 100 dividido pelo peso bruto. É uma regrinha de 3 simples, eu só coloquei a fórmula aí para facilitar, mas é uma regra de 3 para a gente calcular. Então, eu calculo quanto é que eu tive de rentabilidade, de rendimento, na verdade, desse alimento. Peso pós-cocção, temos o peso do arroz. Então, vamos calcular o índice de conversão do arroz, que é um índice de 2,15. Percebam que quando há uma perda, o valor fica mais ou menos próximo de 1, quando a cocção normalmente fica próximo de 2. E da mesma forma que eu calculei o percentual de rendimento dos outros itens que perderam, eu posso calcular também quanto que eu ganho, né? Qual é o meu percentual de ganho de rendimento do arroz. E eu utilizo a mesma fórmula. Eu posso usar essa mesma referência. Vamos lá. Coloquei aqui os preços também unitários. Vamos ver se está certo. O arroz integral, R$ 6,00. Cebola branca, R$ 5,90. O alho, R$ 25,00. O preço do quilo, lembrando. Folha de louro. A folha não é baratinha, é o preço do quilo, R$ 40,00.
cenoura 20, o milho, uma latinha de 11,50, não, esse aí é o preço do quilo, não o preço da lata. Salsa, R$ 9,00, sal refinado, 1,20 e a água, por enquanto, é de graça. Então, calculamos aqui, multiplicando o preço unitário pelo meu peso bruto, eu tenho aqui o meu custo. A fórmula está assim, tá vendo? Multiplicando essa célula daqui por essa célula daqui, nós temos esse resultado. Se eu somo todos esses ingredientes aqui, eu tenho qual é o custo total da minha receita. Mas como é que eu sei qual é o custo da minha porção? Eu vou dizer agora para a planilha qual foi o meu rendimento. Essa receita rendeu quanto? 534,5 gramas. 34,5 quilos. Isso. Então, temos 0,5345 quilos. Qual é o peso da porção? 188 gramas. Foi aquela porção que a gente pesou ali. Isso, 188 gramas. Então, qual o número de porção que me rendeu essa preparação? 2,84 porções. Mais ou menos 2 porções, daí até para 3, se a gente reduzisse um pouquinho, se a gente reduzir aqui. E eu defini que eu tenho 160, isso. Dá 3. Isso, pronto. Se a gente colocar 170 gramas e definir que vai ser 170, esse meu arroz primavera que eu fiz rende 3 porções. Dá para a Prolília comer na casa dela, para eu comer aí, ainda falta uma pessoa. Uhum. Dá 3. Aí nós temos aqui agora, então, o peso da porção e quantas porções rendeu. E esse custo total que ele vai ficar, eu vou agora pegar e dividir o meu preço total, o meu custo total, divido pelo número de porções que rendeu, e ele vai me dar o custo da porção. Cada porção desse arroz custa 82 centavos. Restaurante Aquilo, quiser saber qual é o custo do meu quilo deste arroz, para eu fazer lá e colocar no meu buffet, eu vou pegar e vou dividir a mesma coisa, o custo total pelo rendimento que deu minha receita. Eu tenho o custo do quilo. Aí, aqui embaixo, temos informações como modo de preparo, utensílios utilizados, tempo de preparo, temos aqui o VAT, que tudo isso pode ser calculado, tá? Per capita. Quanto de cada ingrediente para o número de porções. Deixa eu ver se eu coloquei a fórmula certa. Eu tenho que colocar aqui o peso bruto dividido pelo número de porções. Espera que desceu, meu. Desceu, minha pai. Deixa eu subir toda. Aqui. Vá para a célula 1000, socorro. Per capita vai ser igual ao meu peso bruto dividido pelo número de porções. Tá? Acho que está com defeito no teclado. Deixa eu subir aqui e usar a barra de cima. Peraí. Digita. Não, eu estava digitando porque o teclado do número está sumindo. Então, aqui, peso bruto, vou usar a barrinha daqui. Aqui, pronto. Agora vai. Dividido pelo meu número de porções. Isso. Pronto. Aí eu replico. Para eu replicar essas informações, por que ele está dando erro? Porque eu preciso congelar a minha célula que eu vou sempre dividir, como eu expliquei naquela aula da gente de curva BC. Que a gente coloca, acho que é um cifrão antes e depois. Isso, Pronto, aí eu congelo, ele vai sempre se referenciar para essa mesma célula daqui, ó, de número de porções. Então, eu venho, puxo agora e vai certo. Pronto. Agora ele foi certinho. Então, esse aqui é o meu per capita de cada um dos ingredientes, se eu quiser calcular para um número maior de pessoas. Tá. Explicamos aqui, acabou que ficou um pouquinho mais corrido, mas, por conta do tempo, a gente não vai colocar as outras informações. Deixa eu voltar aqui para vocês. Pode ir indo, pronto. Deixa eu finalizar aqui. Não, tem uma pergunta aqui, enquanto você estava explicando, teve uma pessoa que perguntou, e quando tem o de gelo, como que a gente faria? Deixa com o formulário lá, deixa com o formulário. Porque o de gelo, ele é uma primeira perda. Você pode ter 2 colunas, como isso é um formulário em Excel, você pode trabalhar com quantas colunas você quiser. Você pode inserir e retirar aquela que, por exemplo,
Eu estou fazendo uma salada, essa coluna de gelo não vai existir, eu excluo. Mas se eu estiver trabalhando com proteína, e todas as minhas proteínas eu compro congelado, ela vai estar aí. Então, você vai ter que anotar a sua perda, e aí, normalmente, a gente tem um formulário em paralelo a isso, que a gente chama de controle de proteínas, né? Enquanto você está produzindo durante o restaurante, onde você anota, às vezes você pode trazer para cá. Senão, você vai ter que colocar mais uma coluna. Você teria, por exemplo, eu comprei 20 quilos de filé de merluza, um exemplo, e Claro. vou ter duas perdas. A primeira, a do de gelo, Isso. e vou ter a perda da limpeza. Então, você pode criar uma coluna quanto você está se planejando, não é? No restaurante, vou abrir ainda. Então, eu posso criar uma coluna para aquela de aparas, não é? Que é a primeira perda, se você quiser, ou o peso após o de gelo e depois o peso após a limpeza. Você tem duas etapas, não é? Por exemplo, comprei um peito de frango. O peito de frango veio com osso, veio com pele. Ele descongelou, eu tive a primeira perda e depois eu limpei. Tirei a pele e tirei o osso. Aí eu anoto agora o meu real peso líquido. Isso você escolhe o que é que você quer como gestor de informação. Você coloca quantas colunas você quiser aí. Ou você pode fazer um controle em paralelo e só trazer a perda total de gelo com a perda de aparas sujas, não é? Que você não vai utilizar, você vai descartar. Eu espero ter respondido a pergunta aí da menina que perguntou, não me lembro quem foi, do de gelo. E teve uma outra que perguntou aí agora. Rapidinho, Pro, só para o gelo aqui, ó. A gente pode utilizar basicamente a mesma forma do rendimento e entender que eu coloquei aqui que após o meu degelo sobrou um percentual de 95%, ou seja, no degelo do meu filé de tilápia, eu perdi 5%. Agora, se ao invés de 19 que eu coloquei aqui, a gente tivesse ido para lá, sei lá, 16 quilos, ó, eu teria perdido 20% só de água. E isso tudo interfere no meu custo, no meu preço final. Pode ir, Pro. Aí tem uma outra pergunta aqui, que é a da Paula Góes. Ela está perguntando aqui. No caso da pizza, como faço para saber quanto uso em cada pizza? Exemplo, na pizza de 35 centímetros de diâmetro, como faço para saber quanto usarei de frango, molho, queijo? Eu teria que ir montando e pesando? Sim, Paula, com certeza. A primeira, você tem que decidir quanto que vou usar de queijo. Pode já ir tarando a balança, tá? Coloquei a massa pronta, pode ser massa pré-assada ou massa crua, depende muito da pizzaria, qual é o serviço. Eu já trabalhei numa pizzaria que, normalmente, para o delivery, ele já trabalhava com a massa pré-assada, para andar mais rápido, até porque essa pizza trabalhava com pizza pré-assada. Ela tinha a opção de lhe mandar a pizza montada sem assar, você assava em casa, tá? Ela resfriava. Okay? Então, o ideal é, coloque o disco, você está testando, você está na sua fase de teste, de decidir molho primeiro, não é? Então, você tem que ter uma medida. Use, qual é a sua medida que você vai usar na sua pizzaria? Escolha. É essa que vai lhe dar 60 ml de molho, porque isso aqui está me dizendo que vai dar 60 ml, ou 60 gramas. Vai dar um pouco mais, tá? De grama. Então, você vai lá, então deixa essa medida para ele trabalhar sempre. Ele vai ficar pesando se ele for montar. Então, vai pesando, bota o queijo, vai botando os outros ingredientes, até você definir qual é o padrão da sua pizza. E se a balança for pequena, por exemplo, diferente do diâmetro da pizza, ao invés de você colocar a pizza, você vai colocando, você pesa a quantidade de ingredientes, coloca na pizza, vê se está satisfatório e pesa o restante que sobrou. Aí você vai encontrar quanto é que você utilizou daquele ingrediente na pizza. Inclusive, recheio de catupiry da borda, tudo tem que ser contabilizado, não dá para ser empírico, né? O negócio de alimentação, o ramo de alimentação, ele não permite empirismos. Por isso que a ficha técnica ela é tão importante, que a gente tem que ter números precisos e reais. Tem mais... Nós temos muitos concorrentes, não é? Pizzaria tem muito concorrente, tem maqueria também, acabou bombando aí. Então, se você não detém o seu custo muito bem, não se torna competitivo. Porque o que faz a casa ganhar dinheiro é controlar muito bem os seus custos.
tá? Não é copiar o vizinho. Ah, o vizinho vende a pizza a R$ 21,90, vou vender a R$ 20,90. Quem disse que você pode vender a R$ 20,90 é se você tem muito bem apurado o seu custo. E a ficha técnica, que a gente sabe que a matéria-prima lhe leva pelo menos de 30%, deveria, tá? 30%, 35% no máximo, que é o seu CMV, do custo total. Aí você vem com mão de obra para depois agregar todos os outros valores até você montar o preço. Mas se você ter o conhecimento dos seus custos, mais confortável você se torna quando você monta seu preço e avalia os seus concorrentes, que cada um faz. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Alguém perguntou se os slides estão disponibilizados. Sim, nós fizemos. Sim. E aí a gente vai enviar para todos que estiveram presentes, não para os matriculados. Tem alguém aí que perguntou agora, aí no final, e onde insiro o CMV na ficha técnica? Boa pergunta. Adorei, adoro ficha técnica, adoro CMV. Adoro, adoramos isso, tá? Aí tem uma pergunta também que eu deixei anotada aqui, que é sobre o software, quando a gente estava falando. Vai colocar aí. Então, CMV. A gente vai fazer, posteriormente, um curso maior de ficha técnica, em que a gente consiga explicar todos os pontos, inclusive CMV e formação de preço. Mas é o seguinte, o CMV é o custo da mercadoria vendida, é quanto que eu gasto frente àquele prato que eu estou vendendo. Quanto que representa o meu custo só com o alimento? Ele não engloba outros custos, ele engloba apenas o custo alimentar. Então, se nós temos aqui, tá aqui embaixo, né? Digamos que a gente vai vender essa porção de arroz por quanto, Mostra a planilha para ficar mais fácil. Eu estou aqui na planilha, sozinha. Estou muito egoísta. Bora. Aí. Isso. Então, vamos vender de quanto essa porção de arroz? R$ 5. R$ 5. CMV vai dar alto. Brincadeira, vai dar bom. Digamos que vamos vender de R$ 5 essa porção de arroz como um acompanhamento de um prato, né? O cliente tem a opção de pedir uma guarnição extra, ele pediu de R$ 5. Então, R$ 5, vou anotar aqui para ficar mais fácil. É o preço de venda. Isso. Preço de venda, vamos colocar aqui a R$ 5. Peraí. Isso aí tá de brinde, viu? Que não tinha isso aí. Não era hoje isso. Mas vamos embora. Vamos colocar aqui o preço de venda de R$ 5. Vou tirar aqui esses dados. Quanto que seria o meu CMV? Para eu calcular o meu CMV, peraí. É quantos por cento a matéria-prima representa dentro do preço de venda? Como é que eu calculo isso? Eu vou e pego o meu preço de venda, o meu custo para porção, 0,82, e divido pelo meu preço de venda, que é R$ 5. Então, deu aqui. Deu 0,16. Aí eu pego este valor, multiplico por 100 e tenho um CMV de 16% desse prato, que é um CMV ótimo. Qual é o CMV de referência? Normalmente a gente aceita para alimentação 25%, 30% estourando. Quanto menor é o CMV, entendam que é maior a lucratividade do negócio. Sim. Então, se eu tenho 16, está lindo, está maravilhoso. Isso a gente consegue num prato de arroz. Num prato de carne, a gente tem um CMV maior. Então, dentro Sim. de um posto, eu tenho que equilibrar a guarnição, prato principal, proteína, para que o meu prato ele não fuja dos 25%, do 30%. Então, é o máximo possível que você puder apertar no custo para que tenha um CMV o menor possível. Isso significa que terá uma rentabilidade maior. Lembrando que o CMV não é igual para todos os pratos, tá? Você pode trabalhar com o CMV por prato, por produto, e depois tirar a sua média, dependendo do seu faturamento diário, mensal aí, tá? Então, tem pratos que a gente consegue um CMV melhor, tem outros pratos que não, né? Prato de salmão, camarão, pratos que tem proteínas caras, a gente tem que estar muito bem alinhado com esse custo, porque às vezes o CMV pode pegar a gente pelo pé, tá? Sim, teve uma outra pergunta. Do software. Sobre software, isso. Quais os softwares, né? Aí a gente
Eu acho que a gente já tinha comentado no primeiro webinário, não é? Que a gente tinha feito, que a gente tem uma referência, pelo menos aqui em Salvador, o Colibri, a maioria dos restaurantes aqui trabalham com Colibri. Tem outros softwares? Tem vários. Tá? Tem softwares, por exemplo, que são específicos para pizza, para pizzarias, não é? Tem gente que já se ajustou aí, com toda essa linha de produção para pizzaria, mas tem vários. Você só precisa fazer uma pesquisa. E, na realidade, a sua pesquisa tem que estar embasada naquilo que você espera que o software lhe dê de relatório. O que é que você quer como resposta? Que ele faça o cálculo do custo para você, que ele lhe diga qual é o CMV, que ele faça gráficos demonstrando qual é o dia que você mais vende, qual é a hora que você mais vende, qual é a pizza que você mais vende. Você precisa primeiro saber o que você quer como resposta, buscar o software. Não adianta comprar um software sem saber o que você quer, ou o que você espera, ou o que você realmente vai controlar dentro do seu restaurante. Oi. Tá? E aí, mais alguma coisa? Pergunta a respeito de software já foi. Ah, sobre software, só uma coisinha. Tem software também voltado só para nutricionista, que a gente consegue, software para consultoria, né? Tem vários. O nome eu não sei agora, mas tem vários softwares, dê uma pesquisada depois, porque pode facilitar o nosso trabalho na unidade. Chega lá com software, só vou preencher no celular, fica muito mais fácil, ou no computador, né? Sim. Teve mais perguntas sobre os seus utensílios, onde é que você comprou, se você indica algum site, Ana Maria? Amiga, eu compro no Mercado Livre, AliExpress, aí eu vou fazendo uma pesquisa, não é? O que é que eu quero, qual é o preço, prazo de entrega, se tem frete, não é? E aí, se você vai... Tem algumas lojas, não é? Também de departamento que você encontra, mas aí eu vou pesquisando muito primeiro na internet. O que é que eu quero, qual é o trabalho que eu vou fazer, qual é o resultado que eu quero dessa ferramenta. Para comprar essa balancinha com menos de 1 grama, quando eu tive uma cliente que ela já produzia bolos, ela já vendia informalmente, mas ela queria se profissionalizar. Na realidade, ela queria deixar os bolos dela no supermercado. Para isso, ela precisava aumentar o prazo de validade do produto dela. Então, a gente teve que pesquisar conservante e testar na casa dela, viver prazo de validade, para ver até quanto tempo ele não criava fungo, ele não visgava, porque tinha alguns bolos que ela usava algumas oleaginosas. E aí eu digo, eu preciso de uma balança que me dê respostas menores, porque realmente o conservante você usa quantidade menorzinha. E aí tem essas coisas de orégano, de folha de louro, o aluno ia me perguntando, eu digo, gente, só a balança tem resposta, minha mão não é balança nem meu olho. Só a balança, só o termômetro me diz, não é? Tá rindo, né, Gil? Alguns eu estou vendo o rosto aí. É bom ver vocês, viu, gente? Quando puderem, apareçam com o rostinho, que é ótimo vocês, é uma delícia. Porque ninguém é horrível. Eu acho que Paula também, Paula Góes, acho que não é a primeira vez que ela participa aí do nosso encontro. Olha, mais gente, Carla apareceu. Colegas agora, por isso que eu estou falando. Eu tenho boa memória visual, posso não lembrar do nome, mas quando o rostinho aparece, não é, Gil? Eu gravo. Ele pergunta a respeito de preço. Eliene foi minha aluna de gastronomia, já tem um tempinho. Revê-los, né? Fico muito feliz. Muito feliz ainda quando vejo vocês trabalhando. Sim, tem pergunta com preço de software, tem que dar uma pesquisadinha aí, vocês, dá uma olhadinha. Paula perguntou se eu sou de Miguel Comum. Sou, Paula, conterrânea, que delícia, viu? Que coisa boa ter você. Já me senti em casa. O que mais? O valor nutricional, ele é obrigatório por alguma legislação? Não tem legislação que rege para a ficha técnica, o que a gente tem que colocar. Mas é bom, né? Essa informação com relação a valor nutricional, para o comercial da empresa é bom, né? E é um diferencial você apresentar lá o seu prato, quanto que tem em cada nutriente. Principalmente comida aquilo, gente. Às vezes o cliente, ele passa se servindo e você pode dar algumas informações. Essa salada tem X calorias, tem isso, tem isso. Ele pode ir montando e já tem uma informação. Ou se não colocar no buffet, no site, não é? Eu acho que
Tudo isso é uma estratégia de marketing, uma estratégia de venda para o restaurante. Quanto mais informação você der para o cliente, quanto mais você se relacionar com ele, é uma garantia de permanência. Não tenho dúvida disso. Tá? Rosana Coloca perguntou. no nutricionista, contate nossa Nutri, não é? Quem sabe? Isso aí. Rosana perguntou assim: como calcular o serviço consultoria de ficha técnica se cada estabelecimento tem um cardápio diferente e tem suas particularidades? Rosana, você tem que ir verificar onde você está e qual é o sindicato de onde você opera, porque o sindicato ele tem uma tabela de honorários, que é o que a gente usa para poder se referenciar. Vou mostrar rapidinho, porque a gente já extrapolou do extrapolado do horário. De Norte BA é o sindicato aqui da Bahia. Aí ele tem aqui, ó, tá vendo a tabela de honorários 2019, 2020? Aí você dá uma olhadinha, tem aqui nosso salário, hora técnica. Aí ele tem aqui ficha técnica, tá vendo? Ficha técnica por preparação. A unidade da ficha técnica R$ 126 no nosso sindicato. Mas isso vai a seu critério. Você pode cobrar mais do que isso, a depender do nível de complexidade de cada ficha, ou se você fizer um pacote com o cliente, você pode cobrar menos, né? Então, primeiro você contabiliza quantas fichas técnicas serão feitas, depois de contabilizar quantas serão, você pode flexibilizar um pouquinho o preço, ou a depender do nível de complexidade, você aumenta um pouquinho, mas existe essa referência para a gente. Ok. Gente, eu vou só reforçar uma coisa que Casulo Consultoria de Alimentos fez uma pergunta, se o nosso curso de ficha técnica vai ter mais informações. Vai sim. E a nossa ideia, estamos tentando, é fazer presencial dessa forma. Por isso que depois a gente vai mandar para vocês uma pesquisa. Presencial não. Online. Online. Aqui, eu estou totalmente presencial, na sala de aula, já chamando a atenção do povo, pense, não é? Já com a carinha de cada um, já me sinto presencial, tá? Mas a ideia é que seja o mais dinâmico, porque a gente é assim, tanto eu como a Itiele, e Itiele também foi minha aluna, então eu encontro, assim, alunos que agregam como eu, e eu também tenho esse dinamismo, então a gente gosta muito de fazer como a gente fez hoje, aí a gente precisa mensurar tempo, não é? E aguarde, vai ser muito legal. E aí a gente vai mandar os horários. O curso de planejamento de cardápio. Explica aí, Tim. Temos 2 cursos próximos, planejamento de cardápio e o de ficha técnica, que são os mais próximos, mas ainda vem muita coisa por aí, nos aguardem. Quando a pandemia passar, teremos cursos presenciais de corpo físico, para a gente se encontrar mesmo, que é muito bom. Teremos cursos gravados. E após a gente acabar aqui o webinário, eu vou mandar para vocês um formulário de pesquisa de satisfação. Peço que todo mundo responda, porque é muito bom para direcionar os próximos passos da gente. Que vocês digam o que vocês querem ouvir, o que vocês acharam, o que tem de crítica, de sugestão, porque tudo isso é muito bom para a gente crescer, melhorar e cada vez melhor para vocês, tá? Gente, vamos tirar foto? Vamos! Todo mundo liga a câmera, por favor. Tem que tirar foto, gente. Você tira aí, Tim. Tiro. Que lindo! Então, vamos lá. Tem que tirar um bocado de foto, tem um bocado de... Peraí. Ingrid, que saudade! Dora! Que linda! Cadê a Lio que sumiu? Pode aí todos ligar a câmera, porque a gente pode tirar mais de uma foto, para poder aparecer todo mundo. Maria Helena. Thalita! Beijo, Thalita! Beijo, Pro. Beth, Elane, Juliana. Caprichando no sorriso. Isso. Peraí, tem gente abrindo ainda a câmera. Deixa todo mundo abrir que a gente tira. Cauana. Cauana também não é a primeira vez, não, que aparece aqui. Eu vou lembrando. Peraí. Ó, apareceu Márcia agora. Juliana Oliveira ali. Juliana Santos. Pronto. Tem bastante gente agora. Vamos tirar a Muito obrigada pela presença de vocês.
Muito bom. Poder Peraí, compartilhar. vamos tirar foto, fiquei falando? Pode tirar, enquanto eu vou falando, pode tirar. Não, aí. Aí tirou. Tiramos, tudo certo. Tainara! Tá ali, está sempre fazendo pose. Obrigado, gente. Foi muito legal. Para a gente é um prazer compartilhar o conhecimento. Acho que quanto mais a gente compartilha, mais a gente recebe, não tenho dúvida. Thaís, oi, Thaís. Ó, a galera está aparecendo. Muito Que bom ver legal. Muito você. obrigada por estarem presentes com a gente aqui até agora. E a gente espera poder compartilhar cada vez mais conhecimento com vocês, tá? Então, respondam nossa pesquisa, digam o que vocês querem, o que vocês esperam. Semana que vem tem live. Tem live com a arquiteta, sucesso. Micaela, Isso. sobre planejamento físico-funcional de unidade de alimentação. E vamos mandar todas as informações. Beleza. Beijo, gente. Bom final de semana. Obrigada por estarem aqui esse sábado com a gente. Tchau.